Com 12 ou 13 anos você começou já a tomar hormônio para fazer a transição. Hã, que mo como que você te como que você começou? Com 12 anos você foi buscar descobrir que tinha isso, que você poderia mudar. Como que isso aconteceu? Então, na realidade, a gente não tinha referências, né, a gente estava em uma época de ditadura, né, então, assim, a gente não né, na realidade, o as minhas primeiras tomadas de hormônio, né, de estrogênio, né, Uhum. anticoncepcionais, Anaciclin, que era um risco altíssimo, né, superdosagem, eu comecei aos 8 anos por uma questão que foi a primeira vez que alguém questionou, eu não ser um menino, então, ou que alguém questionou o que eu era, né, então foi uma vizinha, inclusive, e aí, na Com minha 8 cabeça de cri anos? sim, e na minha Caramba. cabeça de criança, eu entendia então que com todos os erros do que aquilo ali estava sendo apontado, ou seja, eu estava absorvendo aquilo como algo ruim, errado, e que a partir então dali, se eu, me relacionasse então com menino, eu poderia engravidar, né. E com 8 anos eu já sabia que minha mãe tinha comprimidos que eram para evitar a gravidez, que era o Anaciclin. Então, na minha cabeça de criança, eu comecei a tomar, na realidade, para evitar futuras gravidez, né, que poderiam denunciar o erro, né, que eu era. Mas depois, à medida que eu fui também, né, se pode falar que alguém com 12 anos tem total consciência, né, mas eu tive amigas travestis e, né, não nem se usava a palavra trans, né, era travesti mesmo, e que já tinham feito as mudanças corporais, etcétera, e que conversavam comigo, que falava: "Olha, se você quiser, você já tem que começar agora. Olha aquela pílula que tua mãe toma para evitar aquilo ali, blá-blá, já muda teu corpo, você não vai ter que cometer coisas depois mais radicais", enfim. Não nessas palavras, mas assim, hoje a gente né, era nesses termos, assim. E aí eu já pensava comigo: "Nossa, mas já tomo mesmo, né". Então, assim, foram as primeiras situações, então, de peitos crescerem, né, como de adolescente mesmo, se incomodar. E eu tinha 2 amigas cis, Ruth e Simone, que eram irmãs, né, que eram as que fumavam maconha, que já tinham perdido a virgindade, aquela coisa toda, já eram pra vizinhança toda eram puta, que não sei o quê, que blá-blá-blá, nunca foram, né, profissionalmente, né, mas enfim, como eram mulheres livres, e elas sempre me protegiam nesse sentido, Elisete, então eu sempre tive essas amigas, assim, que eram as mulheres livres, que não casavam virgem, que não casavam e que a gente acabava formando a nossa turma, né. Como até acho que até como hoje em dia, né. Então foi isso, e depois óbvio, né, quando à medida que você vai crescendo, você vai se tornando ativista, etcétera, você vai tendo consciência também dos erros que você cometeu nesse sentido, né, mas E ali naquele momento você não tinha orientação, né, talvez nem sua mãe saberia te orientar melhor. não se tinha, porque essa orientação, né, que hoje nós temos, por exemplo, o processo transexualizador do SUS, né, que isso é uma luta do movimento organizado de travestis e transexuais, que só começou com nossa matriarca, né, que é a Giovanna Baby, né, quem organizou a primeira ONG de travestis e transexuais das Américas, né, e talvez até do mundo, né, que era ir nessa luta de prevenção e tratamento para as pessoas com HIV/AIDS, né, no final dos anos 80 para início dos anos 90, então em 93 ela organiza o primeiro encontro nacional de travestis e transexuais nesse sentido, por isso que ele se chamava Entraides, né, Hum. que a gente lutava tanto pela prevenção e pelo tratamento, e pelo direito, que hoje a gente luta muito a gente fala muito dessa questão das travestis e trans não quererem se colar muito à questão da prostituição, mas nessa época a gente estava lutando pelo direito de poder permanecer nas esquinas e trabalhar em paz, porque Sim. a polícia não nos deixava permanecer, era toda hora prisão, você não podia sair de dia quando você era LGBT, mas se você fosse uma pessoa trans que não tivesse a passabilidade cisgênera, que hoje a gente denomina assim, você era automaticamente, assim, a qualquer horário preso numa viatura, levado para a delegacia e lá você assinava vadiagem ou sumia no sistema ou ficava às vezes dias ou meses, né, em detenção só por ser quem você era. Então, assim, era uma época muito complicada. Então, Giovana organizou, e aí eu já fazia uma luta também em Santos, que era a capital mundial da AIDS, né, porque eu saí do Paraná e fui para Santos. Passei por São Paulo, morei nas ruas e acabei em Santos, né. E a prostituição nesse sentido me salvou, né, me deu toda a minha situação de sobrevivência, né, tudo que eu pude me libertar dessa sociedade opressora foi através da prostituição, entendeu. Então nesse sentido a gente lutava por isso, pelo direito de existir, de poder se prostituir, que era o único trabalho que a gente tinha. Então a gente fazia muito isso, e aí Giovana organizou isso. Em 95, então eu fui para o Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais no Rio de Janeiro, né.
que já era o terceiro, ela organizou desde 93, mas eu só fui pro terceiro já em 95. Fomos, fizemos, recebi todo o advocacy dela, e em 96 a gente fez então né, que é tão trágica para a sociedade cis heteronormativa, mas enfim, para a comunidade LGBT foi pontual, que foi a Conferência Municipal de Saúde em Santos, de 1996, onde eu, enquanto presidente do Grupo Filadélfia, consegui, então, pela primeira vez no Brasil, aprovar o nome social para travestis no prontuário médico, que as pessoas gays, lésbicas e travestis com seus companheiros fossem reconhecidos como cônjuge nesse prontuário médico e que a internação de travestis fosse em separado ou na ala feminina. Então, em 1996, isso criou um auê, né? Foi uma situação assim, a igreja atacou os conservadores. Se hoje os conservadores Uhum. atacam, imagina em 1996. Então, eu acabei sendo exposta a partir daí como uma pessoa pública, e alguns policiais não gostaram e disseram que essas políticas não poderiam ser implementadas, e eu passei por uma situação de agressão, me algemaram em um poste no José Menino, fizeram roleta russa e me pediram, vamos dizer assim, se gentilmente, né, que eu deveria me retirar da cidade. E aí eu saí de Santos, fui para São Paulo sob a proteção de Giovanna Baby para o Rio de Janeiro, e aí ficamos entre Rio e São Paulo, e aí em 1997 eu ganhei, o Grupo Filadélfia ganhou o direito de, em conjunto com a Casa de Apoio Brenda Lee, organizar o 5º Encontro Nacional de Travestis e Trans em São Paulo, que foi o maior encontro até hoje das edições do Encontro Nacional, com 280 pessoas, pessoas vindo do exterior. Então, toda essa construção política vem daí. Por isso que eu considero Giovanna Baby tanto a matriarca como a minha mãe, né? Então, Por onde você passou, você fez mudanças. Que momento que você sentiu essa necessidade de ter que fazer mudanças? Com que idade e por quê? eu venho de uma construção de mulheres, né? Eu venho de uma mãe, né? Minha mãe, a Menaide Alves Pereira, que nos anos 70, né? Quando ela eh, eu tinha 9 meses de nascida, eu sou de 71, então eu tinha 9 meses de nascida, e ela estava se separando do meu pai. Então, hoje, seu feminismo fala de que, mãe solo, mãe, a gente entende toda a dificuldade de Uhum. criação, mas ela com 4 filhos, eu não sei qual. Ela tinha. Mal sabia ler e escrever, porque ela tinha o segundo ano, né? Segunda série, né? Que a gente chamava nessa época. Mas ela lutou contra todo um sistema. Eu não sei de onde ela tirou todo o conhecimento para entrar com o processo judicial, para conseguir a guarda dos filhos, porque ele era desquitado, não Uhum. podia casar, etc e tal. Então, assim mesmo, os filhos eram registrados no nome dele, ele tentou tomar a guarda, porque ele já tinha separado de uma primeira mulher, já tinha tomado os filhos, minha mãe então teve que travar uma batalha judicial com ele, e com 24 anos, eu não sei de onde uma mulher, uma adolescente, né, praticamente saindo da adolescência, com 24 anos consegue fazer tudo isso, mas ela saiu com seus filhos no braço, e com uma ameaça ainda de prisão por desacato do que ela falava para o juiz, mas saiu com uma pensão garantida, com pensão para todos garantidos, então eu já venho dessa criação, e aí ela conseguiu também se tornar uma funcionária pública, serviços gerais da prefeitura municipal, e ao mesmo tempo ela fazia todo um trabalho social, distribuição de alimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade, aposentar pessoas. Minha mãe tinha assim um traquejo de organizar e de proteger a vida das pessoas. O fulano morreu, você ficou viúvo, e aí, ficou com alguma pensão? Não, não fiquei com nada. Não, vamos lá, a gente pega 2 testemunhas, leva, assina que você trabalhava na agricultura, entendeu? Você vai ganhar uma aposentadoria. Ela organizava todas essas coisas assim. Então, eu venho dessa Caramba. criação, entendeu? Então, Uhum. assim, para mim não era diferente. Então, minhas primeiras lembranças, justamente, de luta política, vem disso, dela organizando a campanha de Vicente Elias, que era o prefeito em época de ditadura, e ela funcionária pública, não podia se falar de algumas questões dentro de casa, então a gente cochichava. Mas a gente fez, então minhas lembranças são daí, ela tentando me puxar para um carro, que eu lembro que era eu correndo para alcançar um carro, e ela para e ela fala que se eu não subisse ela não continuava, então aí me sobem para o carro e a gente segue. Então essas são minhas lembranças, da minha avó também, que já fazia nessas questões de sociais, né. Então acho que vem daí, acho que é uma questão mesmo de familiar, entendeu.